Como anunciamos, está conosco agora o procurador Deltan Dallagnol, que é o coordenador da Força Tarefa da Lava Jato. Procurador, muito boa tarde, obrigado por nos atender. Boa tarde, Sadenberg. Cássia, é uma alegria estar com vocês e com os ouvintes da rádio. Boa tarde. Procurador Deltan Dallagnol, o assunto, claro, é a decisão duas decisões do Supremo Tribunal Federal de ontem, uma delas dizendo que os crimes conexos com Caixa 2 tem que ir para a Justiça Eleitoral. Isso tudo foi interpretado, está sendo interpretado por muita gente, inclusive por nós aqui, como uma ameaça à Lava Jato. Como é que o senhor vê isso da mesma maneira, certo? Certo. As consequências são aquelas que o próprio ministro Marco Aurélio colocou ontem. Agora, condenações poderão ser revistas, processos poderão ser revistos e investigações que estão aqui hoje também, Sadenberg, vão poder ser deslocadas para a Justiça Eleitoral. Quais condenações podem ser revistas, por exemplo? Para explicar a lógica dessa reversão de condenações, o que o Supremo Tribunal Federal disse quando existe um esquema de corrupção, ou seja, venda de serviço público, como aconteceu na Petrobras, que contratos eram feitos de modo direcionado, desviando dinheiro público, e o dinheiro foi não só para o bolso dos envolvidos, mas foi também para financiar campanhas eleitorais, você tem também aí um crime eleitoral. E aí quem deve julgar tudo isso, todo esse imbróglio, é a Justiça Eleitoral, e não a Justiça Federal, como foi o juiz Sérgio Moro. E quando o Supremo diz isso, ele está definindo quem que deve julgar. E como a gente diz em direito, essa definição é a definição de uma competência absoluta, ou seja, não pode ser mudada. E quando você descumpre isso, o caso é passível de ser anulado. Isso gera um risco de anulação de um sem número de casos da Lava Jato. Incluindo o do presidente Lula? Olha, a gente vai ter que analisar caso a caso, mas potencialmente todos os casos estão sob risco. O que vai acontecer agora é que vários advogados vão entrar com habeas corpus em diferentes tribunais ao longo de anos e vão ser emitidas decisões ao longo de anos que vão anular vários aspectos desse caso. Esses casos vão ser anulados sempre que o tribunal chegar a uma conclusão de que o dinheiro não foi só para o bolso do envolvido, mas foi também para financiar campanhas eleitorais. Quando a gente olha o esquema como um todo da Lava Jato, era isso que acontecia. Eram políticos e partidos que colocavam pessoas para chefiar órgãos públicos com o objetivo de arrecadar propinas. Essas propinas enriqueciam eles e iam para campanhas eleitorais. Agora, é claro que em cada processo a gente vai buscar mostrar que não tem prova ali concretamente de que existiu um dinheiro que foi para a campanha eleitoral. A gente vai tentar salvar aquilo que a gente puder, mas saiu totalmente do nosso controle. Agora a gente não tem nada que a gente possa fazer para reverter o que aconteceu. A gente tem uma imensa brecha que vai gerar inúmeras discussões ao longo de anos e anulação de vários casos, e vários casos vão sair daqui, onde existe uma estrutura aparatada para isso, para uma justiça que é excelente no tocante a eleições, faz bem o seu papel, mas que não é vocacionada para apurar esse tipo de crime. Procurador, o senhor já falou conosco a respeito desses casos em que pode haver uma série de revisões a partir de agora. Em relação a casos onde ainda não houve sentença, qual pode ser o impacto dessa decisão do STF? Um caso que já começou a tramitar, já foi oferecido da acusação. Por exemplo, vamos supor o caso do ex-governador Sérgio Cabral do Rio de Janeiro. Ele sempre bateu na tecla de que o dinheiro foi para a campanha eleitoral. Recentemente, ele reconheceu que um dinheiro apreendido no exterior, mais de 100 milhões de dólares, era dele também. Ou seja, o dinheiro foi para o bolso dele, mas, segundo ele, isso é sobra de campanha. Eu não descarto que esse dinheiro tenha ido para a campanha eleitoral. Provavelmente foi também. E basta a defesa trazer prova para os autos de que o dinheiro foi para a campanha eleitoral, que torna a justiça competente para avaliar esse crime a justiça eleitoral, não mais a justiça federal. Então, os casos vão começar a sair da vara que era do juiz Sérgio Moro, da vara do juiz Marcelo Bretas, e vão para a Justiça Eleitoral. Alô? São Procurador Deltan Dallagnol, o senhor está nos ouvindo agora? Estou escutando. Porque houve uma interrupção. O senhor pode retornar ao ponto anterior, por favor? Claro. Onde que vocês pararam de me escutar? O senhor estava falando o que poderia acontecer a partir de agora, explicando com o exemplo do Sérgio Cabral. Certo. Então, no caso do ex-governador Sérgio Cabral, ele alegou que, inicialmente, que o dinheiro era sobra de campanha, Caixa 2, e certamente foi para a campanha, foi para a Caixa 2, mas também enriqueceu ele. Foram apreendidos no exterior mais de 100 milhões de dólares que depois, recentemente, ele reconheceu que eram dele. Mas o fato de ter ido dinheiro para a campanha torna a justiça competente, em tese, para avaliar toda essa questão, a justiça eleitoral. Os atos dos processos já tomados podem vir a ser anulados se eles conseguirem comprovar isso nos casos concretos. Ou seja, a gente vai lutar caso a caso pela validade das provas, a gente vai ser muito criterioso no tocante à substância das provas de que existia a Caixa 2, no tocante à conexão, mas o nosso ponto saiu do nosso controle agora.
Vão ser discussões intermináveis ao longo de anos em diferentes tribunais que podem vir a anular imprevisivelmente aí uma série de casos. Agora, bom, um outro ponto para tratar disso, aliás, a própria procuradora Raquel Dodge falou disso hoje, diz que vai buscar saídas jurídicas, né, saídas legais, que seria a apresentação do projeto de lei, que aliás é o projeto do ministro Sérgio Moro. O senhor acha que esse projeto do ministro Sérgio Moro, separando o Caixa 2 de corrupção, ele resolveria o problema? Isso é uma questão. E a outra, você acha que ele passa no Congresso? Sardenberg, esse projeto sim resolveria o problema. Agora essa solução está totalmente fora das nossas mãos, cabe à sociedade, por meio do parlamento, do poder legislativo, do governo, por meio das pautas prioritárias, definir se vão ser mudadas as regras para que a gente possa continuar desempenhando o nosso trabalho como a gente vem desempenhando há 5 anos. Tá. É difícil especular se isso vai passar no Congresso ou não. Depende de uma decisão política que cabe agora ao parlamento e ao governo no tocante à escolha de prioridades. Outro assunto, o procurador Deltan Dallagnol, o conflito com o Supremo Tribunal Federal. O presidente do Supremo, Dias Toffoli, abriu uma investigação e que ficou meio vaga, né? E muita gente interpretando que um dos alvos dessa investigação são os procuradores da Lava Jato, os procuradores do Ministério Público mais vinculados à Lava Jato, não apenas em Curitiba. E o voto do ministro Gilmar Mendes ontem indica claramente nessa direção. E, aliás, foi um voto bastante duro. Ele chamou os procuradores de gangsters, cretinos, gentalha e ignorantes. Minha pergunta o que os senhores vão fazer? Vão reagir, processar o ministro, alguma coisa assim? Sardenberg, a gente precisa refletir, e a sociedade também precisa discutir eventuais excessos de ministros do Supremo Tribunal Federal. O que nós fizemos, e que talvez tenha sido motivo de indignação de alguns, é o que a gente vem fazendo há 5 anos. A gente sempre leva a conhecimento da sociedade potenciais julgamentos que impactam o caso Lava Jato, para que a sociedade possa estar sabendo o que está acontecendo e a gente possa prestar contas do nosso trabalho. A gente tem um dever de prestação de contas, que é um dever de accountability. E dentro desse dever, a gente tem que explicar quais os resultados a que a gente chegou ou não chegou e por que a gente chegou ou não chegou a determinados resultados. A sociedade espera de nós que a gente processe e que sejam punidas pessoas que praticaram crimes, segundo o devido processo legal, e que a gente recupere o dinheiro desviado. Nós precisamos levar ao conhecimento da sociedade decisões que possam impactar esses resultados que a sociedade espera de nós. Como a decisão de ontem, que nos torna muito mais distantes desse resultado que a sociedade vinha esperando de nós até então. E nós informamos para a sociedade para que a sociedade tome posição, se manifeste do modo como entender cabível. Isso é algo transparente, isso é algo que diz respeito a um dever de publicidade nosso e não tem nada de errado, exercício de liberdade de manifestação. Agora, é claro que existiu essa reação, agora a nossa preocupação principal não é se nós fomos xingados disso ou daquilo, mas sim se o trabalho vai poder continuar e qual o impacto dessa decisão de ontem sobre a nossa atuação, que olhando para trás já processou mais de 400 pessoas, condenou mais de 130 a mais de 2 mil anos e vem recuperando mais de 13 bilhões de reais para os cofres públicos de modo inédito. Agora, procurador Deltan Dallagnol, eu sei que talvez o senhor não possa responder, mas é o seguinte, já vazou aí uma investigação que estava sendo feita a respeito de Receita Federal, auditor da Receita Federal, investigando contas do ministro Gilmar Mendes e de sua mulher, que o ministro ficou bastante revoltado e até parece agora que é um inquérito que vai apurar o que fizeram esses auditores da Receita Federal. A pergunta é a seguinte, a pergunta, aliás, de ouvintes e tal, que é o seguinte, o Gilmar Mendes, ele aparece em alguma investigação da Lava Jato, se o senhor puder dizer? Olha, se aparecer, não estaria conosco, porque a autoridade competente para eventual investigação seria diretamente o Procurador-Geral da República, e não procuradores de primeira instância. Se surgisse qualquer evidência em relação a ele, nós teríamos que imediatamente levar para cima. A gente não pode dizer sobre conteúdos de reuniões, de colaboração. O que existe é o que existe publicamente. Agora, no tocante a essa investigação especificamente dos auditores da Receita, da Receita Federal. A grande questão é ou não é legal? Se a investigação está sendo conduzida de modo legal, independentemente de ter vindo à tona ou não, e essa é uma investigação da Receita que não tem relação aqui com Curitiba, não tem qualquer relação, a gente conhecia essa investigação, se ela está sendo feita do modo legal,
não podem instaurar inquérito para investigar os auditores, porque isso seria uma forma de prisão, de pressão indevida sobre eles. E se existe alguma ilegalidade, ela tem que ser apontada. Eu não tenho visto, não vi nada especificamente concreto que foi apontado, existe uma ilegalidade nesse ponto. Veja que os auditores da Receita, toda hora, eles estão examinando o patrimônio das pessoas e se o patrimônio corresponde aos tributos que ela recolheu, e quando elas olham isso, elas podem acabar identificando sinais de lavagem de dinheiro e de outros crimes. Nesse caso, o que eles têm que fazer é comunicar às autoridades competentes. Não estou falando sobre o que foi apurado ou não foi apurado, porque eu não tenho conhecimento, mas esse é o procedimento geral, e se esses auditores atuarem de modo legal, eles têm que ser protegidos e não investigados. O que o senhor acha de vazamentos? Porque tem uma prática tão comum que está, né? Inclusive vazamentos de peças de processo e tal. Inclusive, se desconfia que a Lava Jato faz vários vazamentos. O que o senhor acha? O senhor acha que isso é um instrumento como o senhor disse, de chamar a atenção da opinião pública? Não, eu acho que vazamentos são ilegais e não deveriam acontecer. O que a gente identificou na Lava Jato é que os casos em que existiram vazamentos são casos em que tinham acesso às informações pessoas que tinham sido criminosos, confessados crimes, e uma série de advogados que às vezes têm nos seus escritórios as informações e não têm controles apropriados para que aquela informação acabe não vazando ou alguma coisa assim. Então, é impossível você identificar de onde saiu o vazamento quando você tem um grande número de atores tomando conhecimento, por exemplo, de colaborações premiadas que estão sendo feitas. Quando você tem uma empresa colaborando, pode ter gente dentro da empresa interessada em vazar para dificultar a colaboração, porque uma determinada pessoa pode querer que o acordo não saia porque ela não tinha aparecido ainda na investigação e vai ser implicada. Ou seja, tem uma série de possíveis razões para esses vazamentos acontecer. O que eu posso dizer é que, no único caso em que aconteceu um vazamento sem a existência de particulares atuando, que eram só agentes públicos, o único caso em que eram só agentes públicos atuando e aconteceu um vazamento, a gente identificou a fonte. Essa fonte era um servidor público, efetivamente, e essa pessoa foi submetida à investigação administrativa, à investigação criminal e a processo disciplinar. Bom, procurador, uma última questão é a questão da fundação que o Ministério Público tentou montar junto com a Petrobras. Para os ouvintes entenderem, a Petrobras fez um acordo lá com autoridades americanas. Na parte desse acordo, a Petrobras teria que colocar um dinheiro e esse dinheiro seria para, enfim, campanhas a favor de compliance, combate à corrupção, etc., né? Em vez de ir para os Estados Unidos, os americanos concordaram que viesse aqui para o Brasil. E os procuradores, os senhores tentaram fazer uma fundação e pegou mal, né? Muita gente achou que o Ministério Público não tinha o direito de ficar com esse dinheiro e, enfim, de protagonizar uma fundação de direito privado. Qual é a sua defesa dessa fundação? Bom, ela já está cancelada, né? A gente suspendeu os procedimentos para a constituição da fundação, mas não o acordo em si, porque o acordo é o que garante que o dinheiro fique no Brasil. Essa é uma questão bastante complexa e a gente soltou um FAQ com perguntas e respostas sobre isso. Eu sugeriria a todo mundo que tem interesse nessa questão que analise esse FAQ, ele tem algumas páginas, ele explica tintim por tintim essa complexa questão. Eu vou tentar resumir. O que aconteceu nesse caso? Existiu uma punição aplicada pelos norte-americanos de mais de 3 bilhões de reais sobre a Petrobras. Esse dinheiro ia para os Estados Unidos. Por uma intervenção da Lava Jato, nós conseguimos fazer com que 80% desse dinheiro possa ficar no Brasil. Quanto que em outros casos, em geral, volta para o país de origem? Em média, 3%, segundo dados das Nações Unidas e do Banco Mundial. E nós fomos lá e conseguimos que não 3%, mas 80% pudesse ficar para o Brasil. E a questão é, esse dinheiro ia ficar para o Brasil de qualquer modo? Poderia simplesmente depositar nos cofres da União? A resposta é não. Os Estados Unidos permitem que esse dinheiro fique no Brasil se houver o pagamento pela mesma empresa que tinha que pagar a punição, se ela tiver que pagar punições no país de origem ou fazer acordos sobre demandas legais que os órgãos de aplicação da lei, como o Ministério Público, tenham contra ela. Então, o que a gente fez? A gente analisou um caso que já estava aqui e que foi atribuído para nós pela própria Procuradoria-Geral da República, que era um caso de indenização de acionistas minoritários visados pelo esquema da Petrobras. E nós também analisamos uma outra questão sobre a qual nós temos atribuição, que é a questão do dano que esse grande esquema gerou para a sociedade como um todo, pelo dano ao sistema democrático, ao modo como funcionavam as campanhas, movimento de partidos e políticos e assim por diante. E a gente fez um acordo para a Petrobras indenizar esses danos. Esse é o modo de assegurar que o dinheiro fique no Brasil. Sem isso, o dinheiro não ficaria no Brasil. Outra questão é, agora, mas o dinheiro... qual é a destinação? Para onde que esse dinheiro pode ir? Bom,
Metade dos recursos ficaram destinados a acionistas minoritários da Petrobras, porque uma das razões do pagamento era a destinação para acionistas minoritários lesados. E a outra metade, a razão do pagamento é a lesão que aconteceu à sociedade brasileira. Isso tinha que chegar à sociedade. Existem diferentes possibilidades, nós não fazemos questão de nenhuma. Uma possibilidade seria destinar para o Fundo de Direitos Difusos, que é um fundo que existe no governo federal que deveria destinar esse dinheiro para a sociedade. Só que a gente constatou que o dinheiro lá acaba sendo apropriado pela União para pagar juros de dívida e gerar superávit. 99,5% do dinheiro em 2016 foi contingenciado e não chegou na sociedade. Então a gente aproveitou a experiência internacional sobre esse tipo de caso e constatou a possibilidade, com base em casos como Siemens, em outros casos como Alstom, de criar uma fundação para a destinação desse dinheiro. Esse dinheiro iria para projetos sociais, como iria lá no Fundo de Direitos Difusos, que já é previsto, existe, do mesmo modo, com uma série de controles, como também existem lá. Só que o dinheiro efetivamente chegaria na sociedade. Veja que a gente não faz questão do destino do dinheiro, tanto que a gente suspendeu a criação dessa fundação, para discutir junto à AGU, CGU, qual é o melhor destino visto pelas diferentes instituições. Agora, mas o problema é deixar o dinheiro no Brasil. Mas está certo, de deixar o dinheiro no Brasil, está correto. Agora, é um dinheiro da Petrobras, né? O que chamou a atenção, o que as pessoas criticaram, é que é um dinheiro que fica sob controle da Lava Jato. Não, está errado, Sardenberg, não fica sob controle da Lava Jato. Mas quem que decide para quem que vai o dinheiro, para cá ou para lá? Seria a fundação que ia ser criada e não ia ser da Lava Jato. E quem manda na fundação? É um conselho curador que ia ser de membros da sociedade civil. Quem que hoje decide para onde vai o dinheiro do Fundo de Direitos Difusos que já existe? São membros que estão indicados, inclusive da sociedade civil, que vão para lá. Do mesmo modo, isso aconteceria na fundação. O conselho curador da fundação, que daria diretrizes gerais para a sua atuação, poderia ser composto de 10, 20 membros. Uma dessas cadeiras seria indicada pelo Ministério Público Federal, como é também uma das cadeiras do Fundo de Direitos Difusos. Ou seja, a gente se espelhou na melhor prática nacional e internacional e naquilo que já existe. Esse dinheiro não ia ficar com a Lava Jato, não ia ficar com o Ministério Público. A gente pode até discutir qual é o melhor destino. Nós não somos senhores da razão, nós não necessariamente nós vamos alcançar a melhor solução sempre. Nós buscamos fazer isso, mas toda a obra humana é uma obra falha, por definição, e a gente se compromete a buscar sempre a melhor saída que a gente conseguir alcançar. E esse é o nosso compromisso. Agora, esse dinheiro não ia ficar com o Ministério Público e não ia ser gerenciado pelo Ministério Público ou Lava Jato. Procurador, o senhor mencionou que a fundação foi suspensa. Existe possibilidade de o plano para essa fundação ser retomado? A gente suspendeu isso para articular com a Advocacia Geral da União, Controladoria Geral da União e Tribunal de Contas da União qual é a melhor destinação para esses recursos dentro da visão de todas as instituições. E se pode entender que era eventualmente a fundação, ou pode se entender que é o Fundo de Direitos Difusos, ou o governo federal pode decidir criar um fundo anticorrupção para destinação desses recursos que não seja contingenciado. Nós estamos abertos a qualquer solução. O importante para nós, como tudo aquilo que a gente tem feito, é que o dinheiro fique no Brasil e seja revertido em favor da sociedade brasileira. Quando a gente pensou na criação da fundação, a gente colocou lá como destinos da fundação investir, e a fundação, de novo, não é Ministério Público, a fundação ia ser uma pessoa jurídica que ia investir esses recursos por interesse social e coletivo. Essa fundação ia investir em educação, saúde, em controle da corrupção, em cidadania, para evitar que esses grandes esquemas de corrupção, como a gente identificou, viessem a se repetir. Você tinha fazer uma... Não, ok. Bom, então o ponto que nós estamos é o seguinte, quer dizer, o dinheiro está aí, o dinheiro que a Petrobras vai ter que pagar e agora não se sabe exatamente como ela vai ser colocada. Agora, o procurador Deltan Dallagnol, esse clima... Não podia ir nem para a Petrobras nem para a União. Certo. Não podia ficar com a Petrobras nem para a União, senão o dinheiro teria que ir para os Estados Unidos. Tá o certo. que garantiu foi fazer com que o dinheiro ficasse aqui. Mas agora quem paga é a Petrobras, não é isso? Quem paga é a Petrobras, exatamente. Mas ela não pode usar o dinheiro, por exemplo... Mas ela não pode usar o dinheiro, por exemplo, para explorar petróleo. Não, o dinheiro tem que sair dela. Esse dinheiro ia para os Estados Unidos. O que a gente está fazendo é fazer com que o dinheiro que ia sair dela ia para os Estados Unidos fique no Brasil. A alternativa é o dinheiro ir para os Estados Unidos. A nossa preferência, é claro, que é que o dinheiro favoreça as pessoas que mais foram lesadas pelo esquema de corrupção, que são os integrantes da sociedade brasileira. Procurador, o senhor acha que essa investigação do Supremo Tribunal Federal visa também os procuradores? Olha, o senhor se sente alvo? Essa investigação está um pouco estranha e confusa, porque não foram indicados quais são os fatos que estão sendo objeto dela. Toda vez que se instaura um inquérito, se aponta qual é o fato, quais são os potenciais autores. Nesse caso, não foi. O inquérito foi instaurado de modo direcionado, sem uma distribuição entre os ministros do Supremo,
mas foi para um ministro especificamente. Isso viola regras de distribuição e do juiz natural. Foi instaurado para investigar fatos, em tese, que não são de competência do Supremo. O Supremo atua em fatos criminais quando tem foro privilegiado, e as pessoas, em tese, que foram apontadas ali não têm foro privilegiado. Foi um inquérito instaurado de ofício, sem provocação, o que viola o nosso sistema acusatório, em que é a polícia ou órgãos de acusação que instauram. E, pelo que eu entendi, foi instaurado para avaliar questões referentes à liberdade de expressão. De novo, o que a gente fez, nesse caso do julgamento das questões eleitorais, é o que a gente vem fazendo desde há 5 anos. Que é para explicar, dá licença para explicar aos ouvintes, os procuradores divulgaram artigos e comentários e tal, dizendo que caso o Supremo decidisse como afinal decidiu, isso seria um golpe na Lava Jato. Teve um artigo que usou essa expressão, eu não lembro ter feito qualquer referência à expressão. A gente pode até discutir se uma expressão ou outra, eventualmente, é a devida, tá? Agora, olhando o macro, nós sempre fizemos explicação sobre os impactos do julgamento sobre a Lava Jato. Se você for olhar todos os meus vídeos, eu queria até que você apontasse qual é o vídeo em que houve suposto excesso e qual é, para a gente poder discutir. Eu não consigo ver excesso. O que eu fiz sempre foi explicar para a sociedade brasileira quais eram os potenciais impactos, que esses casos poderiam estar sendo deslocados para a Justiça Eleitoral. Existiu um vídeo em que eu falei que a Justiça Eleitoral é uma justiça que desempenha bem o seu trabalho, que faz bem o seu papel, mas ela lida com questões eleitorais. Essa é a prioridade dela para o lei. Os casos de corrupção vão ficar num segundo plano. Além disso, a Justiça Eleitoral tem juízes e promotores que rodam em sistema de rodízio. Eles ficam lá 2 anos, mal dá tempo de conhecer um caso como a Lava Jato. Além disso, eles não atuam exclusivamente lá. Eles cuidam dos seus processos lá na Justiça Comum Estadual, por exemplo, e simultaneamente empregam algumas horas por dia para trabalhar lá na Justiça Eleitoral. E não é uma justiça vocacionada para crimes de lavagem de dinheiro e crimes de corrupção. Ela trata com matéria eleitoral. Então, nós vemos um prejuízo para as investigações, um prejuízo para o futuro da luta contra a corrupção no Brasil. E nós temos expressado isso com respeito e dentro do nosso exercício de liberdade de expressão. Críticas, Sardenberg, de autoridades públicas, contra autoridades públicas, contra decisões, sobre questões de interesse público, essa é a franja básica da liberdade de expressão. E nós esperamos que o Supremo possa ser o primeiro a defender a liberdade de expressão dentro do nosso sistema. E, afinal de contas, ele é o guardião da Constituição. A Lava Jato é uma força-tarefa que está com prazo até quando? Nós temos prazo, salvo engano, o nosso prazo é renovado a cada 6 meses, 1 ano, o nosso prazo, salvo engano, vai até agosto, Sardenberg. Tá certo. Bom, procurador Deltan Dallagnol, muito obrigado por sua entrevista aqui para o CBN Brasil. Sardenberg, eu que agradeço, é sempre uma alegria estar com você, com a Cássia, com os ouvintes da CBN. Obrigada, procurador. Espero que a gente possa alcançar um país, mesmo com idas e vindas, avanços e retrocessos, um país, no final das contas, com menos corrupção, menos impunidade e com mais justiça social para todos nós. Obrigado e um grande abraço. Procurador, obrigado, até uma próxima.